Olá pessoal, nessa nossa videoaula nós iremos aprender a construir estruturas dos diásteres isômeros cis e trans. Nesse caso nós utilizaremos dois exemplos que aqui estão, que é o 1,2-dicloroeteno e o 1,2-dimetilciclopropano. Bem, vamos começar pelo dicloroeteno. Lembrando que diásteres isômeros são compostos que possuem a mesma fórmula química. Os átomos conterão as mesmas conexões, ou seja, as mesmas ligações, porém a cadeia, do que diz respeito à disposição espacial, elas mudam, tá? Então, nessa situação, lembre-se que o cis-trans diz respeito à questão da disposição espacial na estrutura carbônica do composto. Bem, vou fazer as duas estruturas, está pedindo para fazer a cis e a trans. Então, Et são dois átomos de carbono, né? Então, vamos construir aqui. O N quer dizer que tem uma ligação dupla entre eles, certo? No caso, está me dizendo que tem dois átomos de cloro, tá? É o cloro aqui, porque tem di. E o 1, 2 significa que cada átomo de carbono possui um cloro. Sabendo disso, agora vamos fazer a disposição espacial. A disposição cis, certo? Eu vou ter necessariamente os cloro do mesmo lado. Cloro, cloro. E os hidrogênios que vai completar as quatro ligações dos lados opostos. Então, esse é a configuração, a estrutura cis, tá? 1, 2, dicloroeteno, tá? Então, essa é a estrutura cis. E a trans? Também posso montar no mesmo esquema, ligação dupla, dupla C. Só que agora, a trans, cada átomo de cloro estará disposto de um lado da estrutura, tá? Então, são de lados opostos. Aí está a estrutura aqui, nesse caso, é a trans, tá? Trans é 1, 2, dicloroeteno. Ok? Essas são as duas estruturas, são os dois diásteros isômeros para o dicloroeteno. Bem, agora faltam a questão do ciclopropano, né? De 1, 2, dimetilciclopropano. Então, o ciclopropano vai dar uma estrutura assim, ó. São três, né? São três átomos de carbono, então, carbono, carbono, carbono. Vou fazer tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Essa é a estrutura, certo? E eu vou fazer primeiro a cis. Então, vai ficar cis, os dois grupo metil vão ficar com a mesma orientação, ou seja, para baixo nessa situação, certo? Deixa eu engrossar mais um pouquinho a linha aqui, certo? Então, os dois estarão do mesmo lado, certo? Então, aqui é o cis 2, aliás, 1, 2, dimetilciclopropano. Ok? Dimetilciclopropano. E como seria então a estrutura trans? Também estrutura cíclica, né? Com os três átomos de carbono, certo? Só que agora cada grupo metil estará de um lado do plano. Aqui eu não botei os hidrogênios na primeira estrutura, mas pode acrescentar aqui. Se bem que a orientação é em relação à estrutura cíclica. Então, aqui eu tenho o trans, tá?
1,2 dimetil ciclopropano, né? Propano. Ok? Ciclopropano. Uma coisa que você deve observar aqui na configuração cis-trans, ela só é possível com a estrutura rígida. No caso do dicloroetano, essa ligação dupla presente entre os dois átomos de carbono, ela impede que a ligação gire, tá? Ou que esses dois átomos, ou que a ligação que une os dois átomos de carbono, ela gire, tá? Então vira uma estrutura rígida. Por isso é possível fazer uma orientação, nesse caso, para a esquerda, e então com os ligantes, cloro no caso, disposição oposta, um para a esquerda e outro para a direita, tá? O que difere basicamente? A estabilidade. Os compostos trans, eles são mais estáveis do que os cis, devido à proximidade, tá? Entre os ligantes, no caso do cis, e caso contrário, na estrutura trans, eles estão bem mais distantes, né? Se você pegar, a distância está bem maior. O mesmo ocorre quando a estrutura é cíclica. Quando a estrutura é cíclica, esse triângulo, essa espécie de triângulo, impede que essas ligações, tá, entre os 3 carbonos, elas fiquem girando, né? Ela vira uma estrutura rígida. Por isso, é possível você fazer, tá, orientação ou posição no plano, certo? Sendo que quando os ligantes estão do mesmo lado do plano, eles são cis. Quando eles estão de lados opostos, tá? Eles são trans. Ok, gente? Até a próxima videoaula.